Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu estou aqui com o Eider Rangel, que foi aprovado para escrivão da Polícia Federal na colocação 55 e vai contar pra gente como ele conquistou essa colocação maravilhosa, quais foram os métodos de estudos dele e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Oi, Eider, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Estratégia e meus parabéns por essa aprovação. Oi, Jéssica, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Estratégia, conhecendo São Paulo. E durante a nossa caminhada para aprovação, a gente sempre tende a assistir muitas entrevistas para meio que sentir como é que são as pessoas que foram aprovadas nesse processo e sentir que é possível para a gente. Então é uma grande honra para mim poder estar aqui fazendo esse papel também e podendo incentivar outras pessoas a seguirem esse caminho dos estudos para concurso. A honra é nossa. Obrigado você por confiar, nos nossos materiais. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Bom, meu nome é Eider Rangel, eu sou de Salvador, eu tenho 27 anos e eu sou formado em Geologia pela UFBA. Olha só, formado em Geologia, como que foi isso de virar policial? Você chegou a imaginar isso no começo da faculdade? No começo da faculdade não, mas no final a gente vai começando a investigar as áreas que a gente pode atuar e sempre tem a perícia criminal, é bastante citada, né? A área 5 da Perícia Criminal Federal, que é o perito de geologia, e os salários são bastante atraentes, a profissão também é bastante atraente dentro de uma instituição extremamente respeitada. Então acaba que a gente sempre pensa assim, se imagina, mas me imaginar mesmo como um cargo de policial federal assim, eu não cheguei a me imaginar não. E por que a carreira de escrivão? Olha, no caso, eu dei uma boa olhada nos três, né, nas três áreas da Polícia Federal, que no caso seriam o agente, escrivão e papiloscopista. E eu acho que o escrivão foi uma área, assim, que eu me identifiquei bastante, sabe? Durante a faculdade eu organizei muito banco de dados e tudo mais, e eu gosto de ter uma rotina, então acabou que eu achei que escrivão, por essa parte de um trabalho não bastante burocrático, mas tipo, mais burocrático e com uma rotina mais bem estabelecida que a de agente, seria mais interessante no meu perfil. E quando foi que você começou a se preparar mesmo? Você já mirou no concurso da Polícia Federal ou chegou a estudar para outras áreas, outros concursos? E estava aproveitando para estudar também para o cargo de perito, né, da Polícia Federal, porque dava para aproveitar muitas matérias, tem o último bloco que é só de geologia, então acaba que você pode aproveitar uma coisa ou outra. Só que como já havia alguns indicativos de que não ia acontecer o concurso para o cargo de perito, eu acabei ponderando e vendo que eu ia estudar muito para fazer um mestrado, provavelmente não iria abrir um concurso para perito, e o mestrado eu ia ficar 2 anos fazendo um mestrado, dependendo de uma bolsa que era um valor bastante reduzido, com vários poréns ali no meio, a bolsa poderia ser cancelada no meio, poderia atrasar, e bem ou mal seriam 2 anos que eu estaria estudando para passar mais 2 anos estudando, e depois eu teria provavelmente estudar mais 4 anos durante um doutorado, ganhando também um valor de bolsa reduzida para continuar na carreira acadêmica, e eu vi que não estava sendo muito do meu agrado isso, passar tanto tempo assim, estudando mais para receber um valor reduzido e não ter uma segurança de vida, não ter uma estabilidade financeira, não ter a minha independência. E acabou que eu decidi migrar para essa área dos concursos. Aí eu pensei, logo ponderei, como eu não ia poder fazer o concurso para perito, eu pensei, vou para a área ou policial ou fiscal, que são as duas maiores áreas que costumam ter mais concurso. Mas eu vi que eu não tinha afinidade nenhuma com a área fiscal. Eu não sou muito fã de contabilidade, não ia ser muito feliz no trabalho. Então eu acabei dando uma investigada maior na carreira policial e me agradou. E foi assim que eu escolhi. E você conseguia se dedicar totalmente aos estudos ou você chegou a trabalhar nesse meio tempo? Não, eu me dediquei integralmente aos estudos. Assim, eu obviamente continuava procurando emprego, metendo currículo para empresa cá, empresa lá. Só que o mercado de trabalho estava bastante prejudicado, né, na iniciativa privada. Então, acabou que durante todo esse tempo eu pude me dedicar integralmente ao estudo dos concursos. E sua família te apoiou? Você mora com Me seus apoiou, pais? eu moro com meus pais, e eles fizeram um bom esforço para que eu não precisasse trabalhar em algum emprego qualquer nesse período e pudesse me dedicar integralmente aos concursos, porque eles acreditavam no meu potencial, achavam que eu ia chegar lá e achavam que para o meu futuro seria mais interessante eu não precisar trabalhar naquele momento inicial, um emprego qualquer, para depois ter uma oportunidade melhor, como foi essa que aconteceu, né? Então eles confiaram. Uhum. Então esse foi o seu primeiro concurso mesmo que você se preparou? Ou você chegou a fazer outras provas? Não, eu cheguei a fazer 2 outras provas. Eu fiz da Codevasf, que aconteceu bem no comecinho desse ano,
que tinha uma vaga para geólogo. Então eu achei que não valia a pena me dedicar para ela, porque já tava rolando esse concurso da PF aí, e com uma expectativa de vagas bem grande na época que eu me inscrevi para a Codevasf, foi antes de abrir o edital da PF. E eu vi que, tipo, uma vaga para provimento imediato e uma vaga para cadastro de reserva, com um conteúdo total e completamente diferente do edital da PF, eu achei que não valia a pena me dedicar. E eu também fiz a prova da PRF, mas foi só para testar mesmo, porque eu não cheguei a estudar as matérias específicas, tipo trânsito, ética, física, direitos humanos, eu estudei na semana antes, então não logrei muito êxito na prova não, nem cheguei a ter minha redação corrigida. Eider, muitos concurseiros iniciantes ficam meio perdidos assim quando vão começar a estudar para concurso. Como que foi ali no seu início? Como que você fez para pegar o ritmo? Olha, como estudar para concurso é uma coisa bastante diferente de estudar dentro da faculdade e tudo mais, eu vim de um ritmo que eu estudava bastante tempo e eu me dedicava bastante tempo a algumas coisas, como, por exemplo, refinar e terminar artigo ou estudar para as matérias. E eu só tive que adaptar todo esse tempo que eu tinha que estudar para estudar coisas totalmente diferentes. Então, o que acontece é que acho que no começo todo concurseiro eu ficava vendo milhares de vídeos de como estudar e como adaptar a sua rotina, mas eu sabia como era meu jeito de estudar. Eu só consigo estudar fazendo resumo. Faço resumo digitado. E acabou que eu só fiz dividir as horas que eu tinha do meu dia, que geralmente eu me dedicava para as outras coisas, para dedicar para as matérias que eu dava para concurso. Só que eu não conseguia estudar, tipo, para as 10 ou 12 matérias que tinham todas no edital. Então, o que eu fiz? Eu não tinha nenhuma base para nenhuma das matérias que caíam no concurso. Então, eu estudei 5 matérias por vez, eu estudava todas elas até acabar. Então, eu estudava 5 matérias por dia, todos os dias, dividindo as horas que eu tinha do meu dia, eu fazia resumo para isso, e fazia algumas questões, as questões que tinham no PDF. E quando eu terminava uma das matérias, eu ia adicionando outras. E fui fazendo isso até terminar todas as matérias que tinham no edital. Quando eu terminei todas as matérias que tinha para estudar no edital, isso foi mais ou menos uns 6 meses depois que eu comecei a estudar. Então, quando eu terminei todas as matérias, eu comecei a estudar todas as matérias durante a semana. Eu estudava ainda 5 matérias por dia, só que eu distribuía elas de forma que eu estudasse todas durante a semana e tentava fazer pelo menos uma das redações por semana, ficava lendo sempre temas, propostas, tanto no PDF quanto em sites na internet, lia atualidades para tentar ficar mais ou menos a par de toda a situação, tanto política quanto... Então, quando você fechou o edital, você estudava por meio dos resumos? Quando eu terminei, eu estudava tanto pelos meus resumos, quanto pela própria apostila. Tinha alguns pontos do resumo que eu olhava assim, eu via que eu não estava tão certo disso, aí eu voltava para a apostila, revia, refinava o resumo e também fazia muita questão. A partir desse momento que eu terminei o edital e comecei a revisar, eu achei que era mais interessante focar algumas horas a mais na revisão de questões do que ficar só lendo. Então eu revisava a questão, aí fazia as questões, as que eu errava, eu ia para o resumo. Aí via, se o ponto não estava ali no resumo, eu voltava para o PDF. Aí se no PDF tinha resposta, eu colocava no meu resumo já deixava marcado. E ia refazendo isso durante vários dias. O seu resumo inicial, ele teve... Como que você fazia, por exemplo, para selecionar o que era importante e o que não era, se você começou do zero nas matérias? Olha, a gente começou do zero, o cara é inteligente, o que é isso? Então eu não tinha critério. Eu via e eu achava que parecia importante eu ver. Isso daqui provavelmente eu vou ter mais dificuldade de lembrar no futuro, então eu acho que é mais interessante eu anotar agora. Algumas coisas você olha assim e já pega de cara, são coisas meio que, principalmente no direito, assim, constitucional, penal, tem algumas coisas que são meio intuitivas, né? Você já estão presentes no seu dia a dia. Então o que acontece é que as coisas que eu não estava tão familiarizado, eu ia anotando naquele resumo. E o resumo eu ia refinando ele várias vezes, né? Tipo, Porque digitado, né? Fica fácil digitado, de era só apagar, colocar, atualizar. fazer uma nova marcação. Você usava duas telas? Que aí você lia o Eu PDF usava a em tela uma? dividida. Eu tinha só uma tela, mas eu usava o PDF na metade da tela e o resumo na metade da outra. Aí ficava tranquilo, só ia descendo num e no outro e ia refinando cada vez que eu relia aquele resumo, ia retirando algumas coisas ou adicionando outras, eu tentava enxugar o máximo possível. Aí, tanto que no começo, assim, eu lembro que nos primeiros... Quando eu terminei de estudar todas as matérias do edital, tinha alguns resumos meus que tinham, tipo, 30 páginas, assim, 20 e poucas páginas. E no final, eu acho que de todas as matérias, todos os meus resumos tinham menos de 50 páginas. Eu botava só realmente aqueles pontos que eu via que eu errava mais nas questões. Peraí, o edital todo tinha 50 páginas, o resumo? Tipo, tirando estatística e raciocínio lógico, que eu não botava. Essas matérias de exatas eu não botava nos meus resumos. Mas todas as matérias de, tipo... teoria assim mesmo, os direitos, a contabilidade, a arquivologia e tal,
eu consegui fazer um resumo tão compacto que deu, tipo, em 50 páginas, mais ou menos. Que era só o que eu relia mesmo na semana da prova, foi só aquilo. Eram só os pontos que realmente eu via que eu teria dificuldade de lembrar e que eu precisaria dar uma revisada antes. E lá no início, antes de você fechar o edital, de quanto em quanto tempo você voltava nos seus resumos? Eu não voltava. Não, você fez o resumo, Isso. só depois que você fechou o edital que você... Uhum, Meu Deus, diferente. Eu fui fazendo, tipo, eu vi aquilo tudo, eu estudei uma primeira vez. Só que foi bastante corrido. Aí o que acontece é que, tipo, eu não tinha tempo de ficar voltando toda hora para reler os resumos, refazer aquelas questões, se eu precisava acabar aquele edital. Então eu preferi acabar tudo, ver tudo, ter uma noção geral, global, de tudo que iria cair naquela prova, e para depois eu voltar e continuar e poder rever todos aqueles resumos que eu Mais fiz. calma. Porque já tendo uma noção, eu tinha Você lê até com mais facilidade. Isso, eu tinha mais facilidade em saber o que estava sendo cobrado ali, o que era mais importante, porque eu fazia as questões do PDF, né? Nessa etapa de fechar o edital, eu ainda não estava fazendo questão em sistema de questões. Ah, tá. Então você primeiro leu tudo e fez resumo, Isso, só. Isso, eu li tudo, fiz resumo e fazia aquelas questões no final. E já tendo feito aquelas questões no final, bem ou mal, mesmo tendo passado alguns meses, você consegue ter uma boa noção do que são os principais tópicos que são cobrados, os professores selecionam bem. Então o que acontece é que eu fui confiando nisso, porque era a estratégia que eu tinha. Eu acho que a estratégia que você adota, você tem que seguir até o final, senão você meio que se perde no meio das coisas. E aí é bem pessoal, né? Essa questão da estratégia. Tem os pilares ali, mas cada um tem o seu jeito, a sua adaptação. Tem as coisas que você não tem como deixar de fazer, né? Você não tem como deixar de estudar, você não tem como deixar de fazer questão, você não tem como deixar de fazer simulados antes da... Até tem, né? Mas, sei lá, Não, mas o simulado geral, é bem importante. Você fazia toda geralzão, semana o simulado? não. Simulado eu fiz assim, tipo, teve essa primeira etapa, depois teve a parte que eu revisei tudo, e quando lançou o edital, eu achei que era a hora mais interessante para fazer os simulados. Aí, a partir do lançamento do edital, eu fiz entre 3 a 5 simulados por semana. Às vezes eu fazia até mais, mas era difícil. No geral, era 3 a 5 simulados por semana. Aí eu fazia todo ele, fazia a redação, depois corrigia, ia marcando o que eu precisava melhorar e tal. No começo foi bem ruinzinho. Tipo, meus resultados não foram os melhores, assim, eu ficava com 60 pontos líquidos, mais ou menos, e tal. Aí eu vi que era hora de revisar de novo, só que dessa vez focado mais no que os simulados estavam me cobrando, né? Então, por exemplo, as questões que tinham maior carga de conteúdo, as que tinham menor, assim, eu dava uma adaptada. Estudava mais horas as que caíam mais na estrutura da prova. Estudava um pouquinho menos as que caíam menos. E, tipo, também via quais questões, quais matérias eu tinha mais facilidade ou dificuldade de resolver. E eu ia adequando, eu fui sempre adequando esse tempo de estudo, de revisões que eu tinha que fazer. E aí, Eider, você estudava quantas horas por dia? Olha, isso variou bastante. No começo, apesar de eu ter um costume de estudar por causa da faculdade e tudo mais, eu não tinha aquele ritmo todo para estudar por tantas horas durante o dia para concurso. Então, no começo, nos primeiros 6 meses, variava um pouco entre 4 a 6 horas por dia, horas líquidas, né? No total, assim, eu sempre tinha uns descansinhos no meio, eu tentava ficar 8 horas por dia estudando, com os descansos no meio, né, que dava 4 a 6 horas líquidas por dia. Depois eu fui aumentando progressivamente, eu fui para 7, eu fui para 8, e quando lançou o edital, eu comecei a estudar um pouquinho mais que isso. Eu ia até onde eu aguentava, ficava entre 9 a 10 horas líquidas por dia, mais ou menos. Era cansativo, mas... Abriu mão de muita coisa, final de semana, vida social, como é que foi? Sim. Como eu comecei a estudar durante a pandemia, eu não tinha tanta vida social assim para aproveitar. Mas, evidentemente, você abre mão de muita coisa, né? Você abre mão de alguns lazeres que você pode ter mesmo com as restrições que estavam tendo na época. Você, bem ou mal, os amigos se reuniam por videochamada muitas vezes e acaba que, por vezes, você estava ali focado, concentrado. Se você fosse sair para ficar conversando com o pessoal e perder algumas horas, você ia perder seu foco. Aí, para voltar, já ia ser difícil. Aí durante a semana eu evitava essas coisas, mas no final de semana eu dava uma reduzida boa na carga de estudos, já aproveitava mais esses momentos possíveis que tinha para aproveitar, ou com os amigos, ou um lazer individual, de dar uma volta na orla, alguma coisa parecida, para mesmo descansar e voltar a semana revigorado, né? Porque não adianta você se sobrecarregar durante todos os dias da sua preparação. Se você não tiver algum dia para descansar a mente, você vai acabar se sobrecarregando e seu rendimento vai cair exponencialmente. Então não tem tanta vantagem assim você ficar só estudando o tempo todo. E você, querendo ou não, você estudou por um curto período de tempo.
Você esperava essa aprovação logo de cara ou em algum momento você teve medo? Olha, medo eu acho que todo mundo tem desde o momento que inicia o estudo para concurso, né? Eu não, certeza não tem como ter da aprovação, né? Mas você tem que acreditar, porque se você não acreditar que você tem a chance de ser aprovado, você não consegue seguir nesse dia a dia de estudo, que é um negócio muito maçante. É muita preocupação que você tem, muita incerteza. Então, se você não acreditar em si mesmo, não tem muita saída, não tem como você se manter motivado. E para você foi uma corrida contra o tempo, né? Foi. Bem ou mal, comecei do zero, nenhuma matéria. Tipo, a faculdade tem um ciclo básico, na geologia tem um ciclo básico que é igual ao das engenharias, né? Então acaba que você tem os cálculos. Ajudou um pouco na estatística. Mas de resto, nenhuma das matérias serviu para absolutamente nada. Então você teve que começar do zero e você não pode ficar focando em uma matéria ou outra, acreditando que vai ser mais importante. Você tem que estudar todas as matérias e estar pronto para tudo, porque o edital cobra todas. Então, E como que você se preparava para a prova dissertativa? Você comentou que estudou um tempo para o mestrado, fazia bastante artigo, então isso você já tinha uma certa facilidade? facilidade para escrever foi uma coisa que eu nunca fui um escritor exímio, mas eu também nunca tive dificuldade. Eu tenho facilidade de desenvolver as ideias, de me expressar. Então, bem ou mal, isso ajudou um pouco na discursiva. Mas acontece que a realidade da área policial, que é como é cobrado na discursiva da CESP, eu não tinha a menor ideia. Então, o que eu fiz foi ir para o material do PDF mesmo, das discursivas, que tem vários temas propostos, tem o desenvolvimento proposto para esse tema. E eu ficava lendo isso e anotando, fazendo os grifos lá de quais eram os pontos que eu achava mais importante, quais eu achava que tinha mais chance de cair. Eu tentava não me prender muito nessa coisa de qual que tem mais chance de cair, porque eu acho que às vezes você pode acabar se dando mal nisso, né? Às vezes a banca foge do padrão e você chega lá na hora e não tem noção do que está acontecendo. Então o que eu fiz foi ler todos os temas propostos de todos os PDFs e fazer um resumão, juntando todos e botando todos os temas, todas as referências teóricas que eles indicavam que a gente citasse, essas coisas assim. E toda semana você treinava? Eu tentava, mas eu tentava fazer pelo menos uma redação por semana. Algumas semanas eu não conseguia porque às vezes bate a preguiça mesmo e fazer redação é um negócio bastante chato, né, cansativo. Tem que... E É bem ativo, né? é Você demais. tem que pensar demais. E você tem que condensar muito uma gama de assuntos em 30 linhas, então acabava que às vezes você deixava para lá. Mas no final, se eu não me engano, eu fiz umas 30 e poucas redações nesse período todo, de abril até o outro abril. Inclusive, conta pra gente quando foi que você conheceu estratégia, se desde o início você já começou a estudar com os nossos materiais, qual que era a sua assinatura, o que que você achou também? Então, eu conheci estratégia por indicação de um amigo, que a irmã dele era concursada e também trabalhava aqui, e me indicou. A minha assinatura foi ilimitada. E eu gostei muito dos materiais porque, obviamente, antes de assinar, eu peguei as aulas demonstrativas de vários outros cursos. E às vezes eu acho que ou eles são muito prolixos ou eles condensam demais o conteúdo e deixam algumas coisas de lado. Então eu achei o material de estratégia mais no ponto, por assim dizer. Eu acho que eles nem falavam demais, nem condensavam demais a coisa, nem deixavam de abordar alguns pontos. E eu acho também que não adianta você ter um material que foque no que é cobrado somente nas provas anteriores, porque a próxima prova pode ser totalmente diferente do que as provas anteriores aconteciam. Então, se você aborda todo o assunto de uma forma mais simplificada e que explane todos os pontos do edital, mas sem focar somente no que já foi cobrado e sem extrapolar demais o que é proposto, por exemplo, não precisa o material de uma área policial abordar as matérias de direito do mesmo jeito que, sei lá, uma defensoria pública abordaria. Mas também não adianta você ter só aquele escopozinho de todas as questões que já caíram nas áreas policiais. E nisso a estratégia me agradou bastante. Ele tinha um conteúdo vasto, mas não estritamente voltado para aquilo ali. Então eu consegui ter uma noção tanto da matéria quanto do que poderia ser cobrado dentro da área policial. Se acontecesse algum desvio assim do que costuma ser cobrado na área policial, eu já tinha uma noção porque eu tinha aquela abordagem mais completa no material. E como que foi seu pré-prova? Você deu uma intensificada ou conseguiu descansar? Não, deu uma reduzida. É? Eu tava, tipo, tava um clima meio ruim, né, no pré-prova, porque tava aquele negócio de adia, não adia, já tinha tido a PRF, que tinha sido adiada, voltou. Então acho que todo mundo já tava meio saturado daquela história.
E quando teve a suspensão da prova primeira, que ia ser em março, né? Depois foi para maio. Quando chegou em março, de janeiro até março, eu estava estudando num ritmo muito intenso. Eu acho que não estava sendo... acabou sendo prejudicial para mim, né? Então, quando adiou, eu dei uma reduzida boa no ritmo de estudos. Eu reduzi de 9 a 10 horas por dia, eu estava estudando 4 a 6. Porque eu já tinha uma boa noção do assunto, então eu só precisava daquela revisada de leve, rever as questões que eu mais errava nos simulados e nos sistemas de questões. Então, quando chegou na véspera da prova, na semana anterior, eu já estava seguro. Eu acho que ali eu não ia mais aprender muita coisa. Podia aprender alguma coisa que caísse na prova? Podia. Mas também podia não aprender nada e só ficar me saturando mais e mais e mais. Então, acabou que eu reduzi. Eu só dei uma lida nos resumos, bem de leve, sem aquela pressão toda de rever todos os assuntos e decorar tudo e saber tudo na ponta da língua. E no dia anterior mesmo, eu só estudei para a discursiva, só dei uma olhada assim nas lives que estavam tendo, dei uma olhada na live de estratégia e reli meus resumos mesmo para a discursiva, porque eu achei que era a única coisa que eu poderia ganhar ali seria dessa discursiva. Da objetiva eu não achei que teria muita vantagem eu rever os assuntos, não. E lá na prova, qual que foi sua estratégia? É mais de chutar, deixou em branco? Você às vezes pegou uma certa experiência no simulado? Então, na prova eu procurei seguir a mesma estratégia que eu estava fazendo nos meus simulados passados. No começo dos simulados eu não tinha muita noção de como fazer prova, então eu fazia da 1 a 120 em ordem. Só que depois eu fui vendo que isso não era muito interessante, porque as matérias que eu menos tinha afinidade eram do último bloco, que eram contabilidade e arquivologia, então eu já chegava muito cansado. E o que acontece é que eu passei a começar por esse bloco, pelo bloco 3. Aí eu fazia primeiro ele, depois eu voltava para o bloco 1 e fazia em ordem. E eu fazia todas as questões que eu sabia, marcava um X do lado das que eu não tinha certeza ou que eu não fazia a menor ideia e deixava lá. Quando eu acabava de fazer primeiro as 120 questões, ou pelo menos olhar elas, eu ia para discursiva. Eu fazia o rascunho, depois que eu terminava o rascunho eu voltava para dar uma lida de novo na prova, via se eu lembrava de alguma coisa. E eu via se tinha alguma coisa para acrescentar nesse rascunho da discursiva. Aí eu fazia a discursiva e depois eu ia dar a última revisada na prova. Se eu não tinha certeza, eu não marcava, tanto que eu deixei umas 20 questões em branco, porque eu achei bem mais interessante do que chutar, porque às vezes eu tentei usar várias estratégias de chute que aparecem por aí, né, que tem na internet, e nos simulados eu sempre me dava mal. Ou eu ficava com 0 de diferença, ficava bem balanceado, ou então acaba perdendo ponto. E é uma prova que um ponto que você perca é um prejuízo imenso, né? Então eu achei mais interessante, se eu não tinha a menor ideia, eu achava muito mais interessante deixar em branco do que arriscar perder 1 ou 2 pontos, ou mais ainda. Então foi isso, minha estratégia de prova foi fazer todas as que eu tinha certeza, e as que eu não tinha a menor ideia eu deixava em branco. Estatística, você deixou muita coisa em branco? Estatística não, assim, eu estudei bastante estatística, mas eu acho que a prova veio mais pesada do que devia. Então, eu consegui fazer um pouquinho mais da metade da prova de estatística, mas as questões que eu via que estavam mais difíceis ou que estavam mais trabalhosas e iam demandar muito tempo e o tempo estava corrido nessa prova, eu deixei em branco. E quando você saiu, saiu confiante, passei. Não, eu acho que não dá para sair confiante de uma prova dessas, né? Você sai sabendo que você fez o seu melhor, que você fez o que podia, mas eu acho que é meio perigoso você considerar que você foi extremamente bem na prova e que já está aprovado e que é isso aí. Então, quando eu saio da prova, eu não considero que eu passei. Eu não descarto a possibilidade de ter passado, mas eu sigo minha vida normalmente depois da prova, estudando para as próximas que vão vir, sem ter a certeza de que eu fui aprovado ou não na próxima. E tanto que eu nem corrijo o gabarito. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Ou eu posso ter ido muito bem e ficar extremamente confiante e desanimar para estudar para as próximas e chegar ao resultado e não ter sido aprovado. Ou eu também posso ter ido muito mal e ficar muito desanimado para as próximas provas, achando que eu não tenho mais chance. Então você prefere continua estudando depois. Segue a vida normal. E como que foi sua preparação para o TAF? Você fez recentemente, né, a prova. E conta um pouquinho também das impressões lá do dia. Olha, meu preparo para o TAF começou quando eu comecei a estudar para a prova. Então, quando deu abril assim, eu vi que realmente ia fazer a prova para a Polícia Federal e que tinha o TAF, eu comecei a fazer exercícios todos os dias. Eu não cheguei a fazer academia porque eu nunca gostei muito de academia e, além de não achar necessário, elas estavam fechadas naquela época, foi início de pandemia. Então, o que eu fazia era correr 3 vezes por semana, na rua mesmo, na orla,
e fazia exercício em casa mesmo, baixava o aplicativo de aeróbico e via. A gente tinha a noção de quais seriam os exercícios cobrados no TAF, que era a corrida, a barra, a natação e a impulsão horizontal. A natação eu não precisei treinar porque durante a minha adolescência eu nadei muito, eu competi e tudo mais, então eu já tinha uma base. E eu só Não precisei treinou mesmo. nada, nem ali um mês antes? Treinei Natação? 2 semanas antes. Eu só fiz 3 aulas ou 4 aulas de natação só para desenferrujar mesmo, só para tirar, para na hora lá não ter nenhum imprevisto, garantir que não ia ter. Mas de resto foi correndo e fazendo exercício normalmente. E quando chegou a época do TAF, eu acho que o que eu tinha mais dificuldade era na impulsão horizontal. E eu só tive que treinar bastante. Eu moro em Salvador, então a praia está sempre perto. Então eu sempre tenho alguma parte de concreto que dá para areia e eu ficava treinando a impulsão lá. E como eu estava treinando para os índices anteriores do concurso de 2018, que foram muito maiores que os desse edital de 2021, quando lançou esse edital de 2021 eu já estava tranquilo em todos os índices do TAF. E lá no dia deu tudo certo? O que você observou ali, que as pessoas estavam perdendo ponto, as pessoas estavam sendo reprovadas? Olha, no dia a taxa de reprovação foi muito baixa. O que eu vi lá de reprovação foi só por causa da natação, que o pessoal começou a aprender a nadar na semana anterior, então os que foram reprovados foram por causa disso, mas foi muito baixa a taxa de reprovação. E no mais a atenção sempre existe no TAF, né? Porque você está ali para fazer uma prova que se você cometer algum erro ou se lesionar de alguma forma, você está fora do concurso que você quer. Mas no geral foi tranquilo, todo mundo estava bem preparado. Então, para a gente já ir finalizando, conta pra gente qual que foi a sensação quando você viu o seu nome ali na lista de aprovados. Você disse que não saiu confiante, continuou estudando, você havia me contado que continuou estudando como se nada tivesse acontecendo. Quando você viu, como foi a emoção? Para quem que você contou? É claramente emocionante, né? É indescritível a sensação de você ver que todo o seu esforço realmente valeu a pena e deu resultado. Obviamente você acaba contando para seus pais, as primeiras pessoas, e para os amigos mais próximos. Eu não gosto de ficar espalhando muito essas coisas, até porque eu não estou efetivamente aprovado no concurso, né? Eu estou aprovado em algumas etapas dele. Quando eu tiver de vez, quando eu tiver nomeado, aí eu posso contar para mais pessoas, mas você não acredita na hora, né? Você fica incrédulo, você checa se é realmente seu nome, pode ser alguém que tem outro nome igual ao seu, você checa seu número de inscrição, você vê de novo e fala, não, tem algum erro. No dia da definitiva, pode ser que tenha tirado meu nome, mas isso nunca acontece, você só fica incrédulo mesmo. E está empolgado para começar a trabalhar como escrivão? Todo mundo, acho que foi aprovado, está bem empolgado para começar a trabalhar, né? Até porque é uma instituição que é de tamanho respeito no cenário nacional, né? Então, que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, às vezes está começando agora, ou então foi reprovado nesse mesmo concurso? O que você tem para dizer para esses estudantes que pretendem chegar onde você chegou? Olha, eu acho que o que eu posso dizer e recomendar e aconselhar é uma coisa bastante clichê, mas é que o importante é não desistir. Você tem que acreditar em si mesmo, você tem que entender o melhor jeito de estudar, o que é mais adequado para você e seguir nisso. Não adianta também ter medo de porque você está começando agora e o concurso é daqui a só um ano, ou porque você já aprovou em outros concursos. Eu acho que cada caso é cada caso e também existe muito a questão do dia da prova. Às vezes a prova vem para você, você abre aquela prova e tem exatamente tudo que você estudou. E às vezes você pode estar estudando há um bom tempo e você abrir aquela prova e não ter absolutamente nada do que você se lembre. Acontece muito de você estar bem no dia também ou não. Então são milhares de fatores que influenciam e naquele dia vão ser determinantes. Pode ser que você só tenha dado azar e não quer dizer que você não tenha o potencial ou não tenha capacidade para conseguir ser aprovado. Só quer dizer que foi um dia ruim e... Eu acho que o que é de cada um está guardado, né? Pois é. Deus sabe o que faz. Alguma hora chega. Certinho, então a gente fica por aqui. Muito obrigada, Eider, por contar aí um pouco da sua história, dar várias dicas pro pessoal e por confiar também nos materiais do Estratégia. Então, obrigado a você, Jéssica, por ter me entrevistado. Obrigado a toda a equipe do Estratégia e todos os professores por terem feito o material que levou à minha aprovação, né? É isso aí. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários, seu feedback, o que vocês acharam. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.